Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 7ª rodada. Depois de 2 semanas parado o campeonato, no meu modo de pensar, acertadamente, na verdade, parar de maneira atrasada, porque para mim não era para ter tido a 6ª rodada, era para ter parado na 5ª rodada, para tentar que o Brasil nunca mais se limitar a um teto, nunca mais. Tem que ter o fair play financeiro, lógico, mas não pode ser o fair play, mas não pode ser um limite do Juventude, o limite do Cuiabá. Não pode, irmão. Não é assim que funciona. Na Europa é assim. Tá lá o Real Madrid, Vinícius Júnior campeão de novo, Chelsea, Manchester City. Se for para limitar, acaba com a SAF aqui no Brasil. Então, irmão, na verdade, SAF não é garantia de sucesso. SAF não é garantia de sucesso. SAF é um modelo de administração, que pode dar certo como errado. Né? A diferença é que se der errado, o cara vende aquela merda e foda-se. Aí o outro segura aquela bomba. É diferente da associação. Então, um campeonato que não tem mais isonomia nenhuma, né? Tanto pela situação da Copa América quanto pela tragédia do Rio Grande do Sul, retomou neste sábado com 5 jogos. Né? E um desses jogos foi aí um clássico brasileiro entre Corinthians e Botafogo, confrontos de alvinegros. Times que estão disputando competições internacionais. O Botafogo avançou nas oitavas de final da Libertadores. O Corinthians avançou também na Sul-Americana. Corinthians, deixa eu até pegar aqui. O Corinthians, pela Sul-Americana, jogou contra o Racing do Uruguai e meteu 3-0. E o Botafogo jogou pela Libertadores a última rodada, empatou em 0-0 com o Júnior de Barranquilla, ficando na 2ª colocação. Então, apesar da parada do Campeonato Brasileiro, esses 2 times estavam em atividade. E o Corinthians, bem na Sul-Americana, e o Botafogo começou mal, mas se recuperou e poderia ter até terminado na 1ª colocação, caso vencesse o Júnior de Barranquilla. Então se enfrentaram e deu fogão. Fogão dormiu sábado na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, vamos falar sobre a derrota do Corinthians, essa vitória do Botafogo, vamos falar sobre as estatísticas, vamos falar sobre a classificação e vamos falar sobre os próximos jogos de Corinthians e Botafogo. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor corintiano, meu amigo torcedor botafoguense, torcida do Corinthians, já está assim desse jeito, a gente vai cair. E a torcida do Botafogo, esse ano vai. Muita calma para os dois. Não tá tudo esse desespero, esta merda do Corinthians, e também calma o botafoguense para não virar meme. Então, estamos no começo, um passinho de cada vez. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Corinthians, meu amigo torcedor do Botafogo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Vamos lá aqui para a classificação. Com esta vitória, o Botafogo assume provisoriamente a liderança com 13 pontos. Com 13 pontos também temos o Atlético Paranaense e temos o Bahia com 13 pontos. Só que eles ainda vão jogar. O Atlético Paranaense pega o Fortaleza e o Bahia joga contra o Atlético Mineiro. São jogos difíceis, onde Atlético Paranaense e Bahia podem perder. Podem perder. Ainda tem o Flamengo, que tem o clássico contra o Vasco, que também pode perder. A gente tem o São Paulo, que tem 10 pontos, que ainda vai jogar, pode chegar aos mesmos 13, ou seja,
O Botafogo, para manter a liderança, ele tem que secar muita gente. Tem que secar o Atlético Paranaense, tem que secar o Bahia, tem que secar o Flamengo, secar o Botafogo, secar o São Paulo. Ou seja, tem que secar pelo menos aí uns 4 times, porque se um desses 4 times ganharem, no caso, Atlético Paranaense e Bahia, se empatarem, já passa. O Flamengo, se ganhar, passa. O São Paulo, se ganhar, fica com os mesmos 13 pontos, aí vai para o saldo do gol. Então o Botafogo tem que secar. Porém, vai ficar ali no bolo. Vai ficar ali no bolo, no ruim, entre os 4 primeiros. No ruim, entre os 4 primeiros. Já o Corinthians, com esta derrota, troca de lugar com o Fluminense. O Fluminense, que empatou com o Juventude em casa, estava na zona de rebaixamento, sai da zona de rebaixamento, e o Corinthians entra no lugar do Fluminense, na 17ª colocação, com 5 pontos. Não pode perder essa posição, até porque o Atlético Goianiense já jogou, ganhou, tem 4 pontos, o Vitória perdeu e o Cuiabá também perdeu. Então, a classificação dos 4 últimos já está certa. Os 4 últimos colocados que vão terminar essa rodada é Corinthians, Atlético Goianiense, Vitória e Cuiabá. Rapaz, o pessoal aqui está animado, 8 horas da manhã, que eu estou gravando aqui. A galera já está gritando com som alto. Está animado esse domingo. E não sabe falar baixo. Sabe aquele povo que não sabe falar baixo? Só sabe falar gritando? São os meus vizinhos aqui. É incrível, né? Não consegue falar baixo. Acho que tem que procurar um médico, porque deve estar com problema de audição, né? Geralmente quem fala gritando escuta pouco, né? Só pode ser. Ou, deixa pra lá. Então, Botafogo, o primeiro colocado momentaneamente, e o Corinthians na zona de rebaixamento já determinado. Vamos aqui para a estatística. O Corinthians chutou 16 vezes e o Botafogo 9. O Corinthians chutou 7 em direção ao gol, o Botafogo 2 em direção ao gol. Uma dessas foi o gol. Posse de bola, mais do Corinthians. Não foi tanto mais, mas foi mais do Corinthians. Precisão nos passes. O Corinthians acertou mais passes que o Botafogo. Faltas. Aí vai do estilo de jogo. O Corinthians fez 7. O Botafogo fez mais do que o dobro. Por quê? O estilo de jogo do Botafogo é aquele estilo de jogo que a falta faz parte da tática. É igual o Fluminense do Diniz. A falta faz parte da tática. O tanto que o Fluminense faz muita falta por causa disso. Porque o Fluminense quebra o jogo na falta. Ele não deixa o outro time evoluir fazendo falta, fazendo um rodízio e acaba tomando muito cartão amarelo. O Botafogo é a mesma coisa. O Botafogo faz um rodízio de falta. Então ele quebra o adversário na falta. E como ele tenta aquela roubada de bola mais agressiva para sair no contra-ataque, porque tem o Luiz Henrique, principalmente o Júnior Santos, então ele tenta aquela marcação mais agressiva, então acaba fazendo mais falta. O tanto que o número de cartões amarelos do Botafogo é sempre mais alto do que dos outros times, que faz parte da tática essas faltas. Cartão vermelho nenhum, impedimentos 3 do Corinthians, 2 do Botafogo, e escanteios 2 do Corinthians e 5 do Botafogo. Os números ali estão meio parelhos, mas o que determina como foi o jogo é justamente esse número de faltas. Esse número de faltas determina a tática de um time e a tática do outro. O Corinthians não tentou fazer o antijogo. O Corinthians queria a bola rolando, bola girando para trabalhar a bola, tentar atacar, criar jogadas. E o Botafogo não. O Botafogo fazia esse jogo de uma picotada e tentava a todo momento roubar essa bola um pouco mais à frente para poder ter uma velocidade maior. Mas o Botafogo jogou assim o tempo inteiro? Não. Mas o Botafogo, se tem uma característica forte do Botafogo, não é o toque de bola. A característica forte é a puxada de contra-ataque, é a força física pelos lados do campo, mas principalmente com o Júnior Santos, que é um trator, o cara vai arrastando todo mundo. Lembra os grandes jogadores fortes fisicamente que o Brasil teve? Adriano Imperador, Ronaldo Fenômeno, que botava na frente arrastando todo mundo. Não estou comparando, até porque não dá para comparar, tá? Não dá para comparar. Mas o Júnior Santos hoje é um dos melhores atacantes do país, sem dúvida. Então,
Essa é a estratégia do Botafogo que funciona muito bem. Então, o Botafogo e o Corinthians começaram o jogo com muita vontade, com muita velocidade, mas com muito pouca criação. Porque os encaixes do Botafogo do contra-ataque não funcionavam e o Corinthians não conseguia chegar até a área para tentar alguma coisa. Então, os dois goleiros ali, que até por sinal se assemelham, né? Fisicamente, os dois, tanto de Corinthians quanto de Botafogo, fizeram algumas defesas, algumas bolas alçadas dentro da área. O Botafogo foi mais perigoso nessas intocadas que o Botafogo dava de velocidade com o Júnior Santos, com o Luiz Henrique. Acabava criando um pouco mais de trabalho. Por muito pouco o Botafogo não abre o placar no primeiro tempo. Ou seja, no primeiro tempo, o Botafogo, mesmo não ficando mais com a bola ficando mais com o Corinthians não conseguia trabalhar essa bola com muita eficácia, mas quando o Botafogo recuperava com mais eficácia. Então o jogo terminou 0-0 no primeiro tempo, mas o Botafogo melhor, o Botafogo mais agressivo, o Botafogo mais perto de fazer o primeiro gol, mesmo com menos posse de bola do que o Corinthians, que tinha mais posse de bola. Vai para o segundo tempo, o Botafogo volta melhor do que o Corinthians, já tinha sido, na minha opinião, melhor. Não é que o Corinthians fez um jogo ruim, eu não achei que o Corinthians fez um jogo ruim, mas na parte final, o Corinthians não conseguia criar situações que colocassem o Botafogo em muito perigo. Já o Botafogo, nas poucas vezes que foi, conseguiu colocar o Corinthians em perigo, por pouco não faz o gol. Teve chance, inclusive uma com Marlon Freitas, que ele entrou de cabeça por pouco, por muito pouco, ele não faz o gol. Por muito pouco ele teve mais uma ou duas chances. Então o Botafogo poderia ter feito o gol. E aí, essa do Marlon foi no primeiro tempo. E aí, o Júnior Santos, no início, mais ou menos ali uns 10 minutos, 15 minutos do segundo tempo, numa bola muito bem enfiada, né, do Cuiabano, de novo, numa transição muito rápida. Além do Júnior Santos, o Cuiabano, que é o lateral, que era do Grêmio, ele tem muita força física, ele é um cara fisicamente muito forte, e ele também faz aquele arrasto. E na velocidade do Cuiabano, bola para ele, na ponta, ele não vai até a linha de fundo, ele acompanha o Júnior Santos correndo, que o Júnior Santos é mais rápido do que o sistema defensivo do Corinthians. Ele entra entre os dois zagueiros, ali o zagueiro e o volante, e aí o Cuiabano bota a bola na frente. O Júnior Santos, mais veloz, toma a frente dos dois, mas estava atrás da linha da bola. O Júnior Santos faz 1-0 para o Botafogo, merecido, que o Botafogo era melhor. O Corinthians não estava jogando mal, mas o Botafogo era melhor. E aí o Botafogo faz o gol, naturalmente, por estilo do Botafogo, dá uma recuada, o Corinthians vai para cima. O jogo, depois de uns 10, 15 minutos, ainda continua equilibrado, mas depois o Corinthians começa a dar uma pressão, e aí, no momento final ali, nos 15 minutos finais, o Corinthians dá uma pressão muito grande, bola na área, bola na trave, tenta a todo custo fazer o gol, mas a bola não entra. O goleiro do Botafogo faz algumas boas defesas. Pelo final do jogo, até pela pressão que o Corinthians deu, merecia ter feito o gol. O Corinthians não fez uma partida ruim. Não fez. Igual o Botafogo não fez. Eu acho que essa é a minha opinião, se fosse mais justo, até pela pressão, grande pressão que o Corinthians deu no final do jogo, merecia o gol. Porém, a gente tem que destacar que mesmo tomando pressão, o Botafogo conseguiu se segurar. Então, falar que foi injusto o placar, não. A vitória foi justa porque o Botafogo foi eficiente e conseguiu segurar a pressão que tomou durante uns 15 minutos, pelo menos, do segundo tempo final. Ainda tomou uma bola na trave. Mas, cara, foi um bom jogo, um jogo animado, aonde, na minha opinião, os dois times jogaram razoavelmente bem. O Botafogo teve oportunidade, o Corinthians mais oportunidade, só que o Botafogo foi mais incisivo e conseguiu fazer o seu gol. E o Corinthians, que criou até mais no segundo tempo, nessa pressão final do segundo tempo,
mas não conseguiu botar a bola para a rede. Então, irmão, Corinthians 0, Botafogo 1, venceu quem aproveitou melhor as oportunidades. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!